Quantas vezes na minha vida eu passei dias sem sentir absolutamente nada, nada no meu coração, mas eu cria. Eu comparo isso a um avião, não é? Você está de avião, quem já... Embora Paulo fosse o pai espiritual da igreja, ele é o fundador da igreja. Entretanto, por várias razões, membros da igreja de Corinto haviam se virado contra o apóstolo Paulo, questionando a autoridade dele, questionando o seu próprio apostolado, e tinham dado ouvidos a mestres, falsos mestres que estavam entrando na igreja, ensinando uma outra doutrina, diferente daquela que Paulo tinha ensinado, que era a doutrina da justificação pela fé, sem as obras, a justificação pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei, e com isso disseminando discórdia e levantando questionamentos e rebelião contra o apóstolo Paulo. Entre as muitas acusações que eram feitas, ou suspeitas que eram levantadas contra o apóstolo Paulo, havia a seguinte, que é que nos interessa nessa manhã. O fato que era sabido por todas as pessoas é que o apóstolo Paulo, aonde ele chegava pregando, ele era rejeitado pelos judeus. Qualquer cidade que ele fosse, a estratégia, primeiro a sinagoga, depois os gentios. E, sistematicamente, Paulo era rejeitado pela liderança judaica das cidades onde ele ia, primeiramente, pregar o evangelho. E essa rejeição, às vezes, terminava em prisão de Paulo, apedrejamento, significava que ele apanhava com varas, significava ser expulso da cidade, e isso, com frequência, deixava o apóstolo Paulo destituído, uma vez que ele dependia da hospitalidade, dependia da ajuda dos irmãos. Então, Paulo tinha uma experiência de passar fome, passar necessidade, ficar noites inteiras sem dormir, viver sempre com a ameaça de morte sobre a sua cabeça, ser traído por gente próxima a ele e ser rejeitado pelo seu povo. E por que Paulo faz essa lista de sofrimentos? Por que ele fala disso? É porque os falsos mestres estavam dizendo que esses sofrimentos eram uma prova de que Paulo não era de Deus. O argumento é esse. Se Paulo era de Deus, por que Deus permitia que ele passasse por todo esse tipo de sofrimento? Privação, fome, sede, não tinha casa, não tinha onde pousar, não tinha o básico, às vezes, para viver, passando necessidade por alguns dias. Por que Paulo sofria tanto? Por que ele apanhava tanto? Não seria essa uma prova, perguntavam os adversários de Paulo, de que ele realmente não era de Deus? Será que Deus trataria dessa forma o seu servo, o seu enviado, o seu apóstolo aos gentios, se ele fosse de fato um homem de Deus? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O conhecimento de Deus na face de Cristo, que é o próprio Evangelho, esse é o tesouro mais precioso que Paulo carregava no seu peito e no seu coração. Entretanto, verso 7, esse tesouro ele vem em vasos de barro. Essa era uma prática muito comum naquela época, em que não tinha a segurança dos bancos, ou, enfim, a segurança dos recursos de alguém. As pessoas pegavam o que elas tinham de mais precioso, como moedas, como objetos, joias e outras coisas que eram importantes para elas, e elas escondiam em vasos de barro. Ninguém não despertaria a atenção de ninguém. Se um ladrão entrasse na casa, ele talvez ia pegar um vaso mais caro, mais precioso, mas um vaso de barro simples, encostado assim num canto, ninguém ia prestar atenção. Só que dentro daquele vaso, que por fora parecia sem valor, extremamente frágil, estava o tesouro ali guardado.
É assim que Paulo se vê. Ele é o vaso de barro, carregando dentro dele o tesouro mais precioso de todos, que é o conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Só que para que esse tesouro apareça, para que ele se mostre em toda a sua grandeza, o vaso tem que ser quebrado, o vaso tem que ser esmagado, para que então aquilo que está dentro dele possa aparecer. O ponto é esse, que os sofrimentos que Deus permite que ele passe, são Deus quebrando o vaso, que é o apóstolo Paulo, para que, através disso, o conhecimento de Deus na face de Cristo, que é o tesouro, seja manifesto a todos. E que fique claro que o poder do apóstolo Paulo, não o poder de pregação dele, o poder de convencimento, o poder para fazer sinais e prodígios, o poder para fundar igrejas, o poder para continuar servindo, não vinha de Paulo. Ele era um mero vaso de barro, mas vinha de Deus. Apesar de Paulo ser levado ao limite, ao extremo do que ele poderia aguentar, ainda assim ele continuava. E isso porque Deus o sustentava. Deus quebrava Paulo, mas não ao ponto de destruir Paulo. Fazia isso ao ponto de ficar claro que Paulo dependia do poder de Deus para viver. Veja os contrastes que vêm aí, do verso 8 até o verso 9. São 4 contrastes. Ele diz: em tudo somos atribulados. Ser atribulado era quebradeira, né? Quebradeira. Porém, não angustiados. Paulo era atribulado, mas Deus não deixava que essa tribulação o levasse ao ponto da angústia extrema. Deus o sustentava. Segundo contraste, perplexos, porém não desanimados. Não poucas vezes Paulo ficou perplexo. Perplexo é confuso, incerto, sem entender uma situação, né? Espantado com alguma coisa. Não poucas vezes na sua vida, Paulo ficou assim diante da intensidade dos sofrimentos que vinham sobre ele. Mas ele não desanimava, perplexo, porém não desanimado. Deus não forçava a estrutura de Paulo além daquilo que Paulo podia aguentar. Ele podia ficar perplexo, mas a falta de compreensão, de entendimento momentânea, às vezes, do que é que estava acontecendo, não desanimava o apóstolo Paulo, porque ele sabia que Deus estava no controle. O terceiro contraste está no verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Se tem alguém que sabia o que era ser perseguido, era o apóstolo Paulo. Era perseguido em toda a cidade que ele passava, inclusive pelos seus patrícios, os judeus, às vezes por gente da própria igreja, como era o caso da igreja de Corinto. Porém, mesmo que ele era perseguido, ele não se via desamparado. Ele contava com a presença de Deus e, sem dúvida, Deus levantava amigos, pessoas que lhe davam o ombro, pessoas que o abrigavam, que o visitavam na prisão, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Não poucas vezes Paulo se viu abatido diante do rigor da perseguição, do rigor do sofrimento, mas ele não era destruído. Esses 4 contrastes, eles mostram o seguinte: a quebradeira vinha em cima do apóstolo Paulo para que o tesouro escondido se manifestasse, mas não ao ponto de destruí-lo completamente. Não ao ponto de o apóstolo Paulo dizer: agora basta, não aguento mais, Deus está sendo injusto comigo, e virasse as costas e fosse embora. Deus o segurava no limite, né? Paulo era mantido no extremo, no limite do que ele podia suportar, mas Deus não permitia que ele fosse mais adiante. Para que essa vida de Cristo, que é a vida eterna, ela se manifeste, é preciso que os seus servos morram, por assim dizer. Nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. Morrer aqui não é morrer fisicamente. É aquilo que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É a renúncia total de nós mesmos, e o sofrimento é usado para isso. Veja como ele fala aqui, do verso 10 até o verso 11. Porque nós que vivemos, quando ele fala nós, ele está falando a si, refere-se a si e aos demais obreiros cristãos. Nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a sua vida, a vida de Cristo, se manifeste em nosso corpo. Para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo, para que Jesus viva em nós, é necessário que nós morramos. Como Paulo disse na carta aos Gálatas: não eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, de forma que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando leio essas expressões, eu sempre gosto de lembrar que Paulo, não gosto de lembrar, mas eu sempre me lembro que Paulo vivia como alguém condenado à morte.
Paulo vivia como alguém que já tinha sentenciado a receber a pena de morte. Para quê? Não que ele tivesse cometido algum crime, mas esse é o meio de Deus pelo qual a vida de Cristo brotasse da vida de Paulo. Para isso nós temos que morrer primeiro. Essa é a explicação número 3 que ele dá dos seus sofrimentos. A primeira é que é preciso que fique claro que o poder vem de Deus. A segunda é que o poder de Deus se manifesta em sustentá-lo no limite. E a terceira é preciso que ele morra para que a vida de Cristo se manifeste nele. E a quarta explicação é que é dessa forma que as ovelhas recebem vida através da morte do seu pastor. Verso 12. De modo que em nós opera a morte, nós, Paulo está falando como pastor, como pregador, em nós opera a morte, mas em vós, e agora está se dirigindo aos coríntios, em vós opera a vida. O pastor tem que morrer para que o rebanho possa viver. Porque o que traz vida ao rebanho não é a vida do pastor. Nós somos pecadores, nós somos indignos, somos corrompidos. Mas através de pessoas quebradas, quebrantadas, Deus pode transmitir a vida do Cristo ressurreto, que é o que realmente alimenta o rebanho, que é o que transforma vidas, que converte pecadores, que consola, que edifica a igreja. E nós temos que, então, ser submetidos a esse processo, até que nós desistamos de nós mesmos e permitamos que Deus atue poderosamente em nós. Essa quebradeira toda, esse sofrimento todo, é para que nós desistamos de nós, para que a vida de Cristo se manifeste em nós e, através de nós, abençoe tantas outras pessoas. É por isso que Paulo sofria. Então, essa é a primeira parte, essa explicação que ele dá aqui dos sofrimentos que ele enfrentava, não é? É que através dos sofrimentos Deus o mantinha humilde, quebrantado, dependendo de Deus, e assim Deus podia usá-lo poderosamente para instrumentação ou como instrumento de salvação do seu povo. Paulo explica por que é que ele não desanima, mesmo em meio a todo esse sofrimento. E essa era a grande maravilha que uma pessoa que passava por tudo isso que o apóstolo Paulo passou, ele não desanimava. Quando a gente lê as listas aqui que Paulo coloca dos seus sofrimentos, eu confesso que se eu passasse por um terço daquilo que Paulo diz aqui que ele passou, eu não sei se eu ainda continuaria, eu não sei se eu teria condições de continuar pregando o Evangelho, sendo ministro do Evangelho. Por muito menos do que Paulo passa, muita gente já tem desistido do Evangelho e voltado atrás. Mas então por que Paulo continuava a pregar o Evangelho no meio de tantos sofrimentos? Ele diz que tem o mesmo espírito de fé que Davi tinha. E aí cita as palavras de Davi, que são: eu criei, por isso é que falei. E agora ele traz a aplicação, aí no verso 13. Também nós cremos, como Davi creu, e por isso também falamos, como também Davi falou. Ou seja, porque eu creio, eu falo, não posso me calar, porque eu creio. E no que Paulo cria, que o motivava a falar, mesmo no meio de tanta dificuldade? Está no verso 14. Eu sei, ou seja, eu creio, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Paulo aqui se refere à ressurreição geral dos mortos que acontecerá na vinda do Senhor Jesus. Paulo cria que haveria ressurreição de mortos, e porque ele cria nisso, a sua vida aqui nesse mundo, os sofrimentos aqui se tornavam irrelevantes, porque o príncipe é que, independente do que acontecesse com ele, Deus haveria de tirá-lo dentre os mortos, lhe dar um corpo imortal e glorioso, juntamente com Cristo e os demais irmãos. Isso fazia com que Paulo não desanimasse, que ele continuava a pregar o Evangelho, porque ele cria na ressurreição dos mortos. Verso 15, tudo isso existe por amor de vocês, ou seja, tudo isso que eu passo é por amor de vocês, para que a graça de Deus que se manifesta em mim se multiplique e torne abundante as ações de graças por meio de muito para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais e as que se não veem são eternas.
Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que é o homem exterior? É o nosso corpo, é o vaso de barro, que se corrompe, não no sentido moral, de corrupção moral, mas ele está se deteriorando pela velhice, pela doença, pelos sofrimentos. Paulo via diariamente o seu corpo se corrompendo é deteriorando, se decompondo através de chibatada, de pedrada, de passar fome, passar frio, passar nudez, passar sede, mas ao mesmo tempo em que o homem exterior decaía com os sofrimentos, ele diz aqui que o interior se renovava de dia em dia. Que contraste, não é? Na mesma proporção que o vaso de barro era quebrado, que o homem exterior se corrompia, o homem interior se renovava. O homem interior é aquilo que nós somos em Cristo Jesus, é aquilo que vai ficar, é a nova natureza em Cristo Jesus, é o novo eu, o novo homem que é criado em nós mediante o poder do Espírito Santo através de Jesus Cristo. Há uma glória que nos aguarda, diz o apóstolo Paulo, e é uma glória pesada, quer dizer, densa, rica. Lembra que naquele tempo as riquezas eram traduzidas na forma de peças de ouro, peças de prata, moedas de bronze. Então, quanto mais dinheiro uma pessoa tinha, quanto mais rico uma pessoa fosse, mais pesado ele era, né, por conta da quantidade de ouro, de prata. Então, dizer que uma pessoa era pesada naquele tempo, né, não significava dizer que ela era gordinha, mas significava dizer que ela era rica. Então, quando Paulo fala aqui que a glória ela é um eterno peso de glória, ele fala do eterno peso de glória, ele está dizendo que a glória que nos espera, ela é rica, ela é profunda, e é tão grande que ele diz assim, que não dá nem para comparar com os sofrimentos aqui presentes. Na verdade é o contrário, né? Agora ele raciocina ao contrário, que ele diz que os sofrimentos desse mundo, a tribulação que nós passamos aqui, é leve e momentânea e nem dá para comparar com o eterno peso de glória que nos espera. Veja só, Paulo está chamando de leve e momentânea tribulação como varada, pedrada, ficar na prisão, passar fome, frio, sede, nudez. Paulo diz que isso é leve e momentâneo. Como é que alguém pode dizer que isso é leve e momentâneo? Somente se ele tiver um ponto de comparação. Um ponto de comparação que está muito acima do que se passa aqui. Se você olha para o que nos está reservado por Deus, para o eterno peso de glória, então as tribulações aqui são leves. O contraste é entre pesado e leve. Então, são leves as tribulações comparadas com o peso da glória que nos espera. Verso 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Gente, como esse versículo precisa ser destacado. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Existe um tipo de cristianismo que tem sido pregado nos nossos dias que estimula o crente a procurar sentir, pegar, ouvir, ter experiências, como se isso fosse o auge da sua experiência espiritual aqui. Quanto maior a visão, quanto mais profunda for a voz, quanto com mais frequência você sentir alguma coisa, mais espiritual você é. Mas não é esse o padrão de vida cristã que Deus estabeleceu para nós enquanto nós estamos aqui. Aqui nós andamos pela fé, ou seja, aqui nós andamos com frequência, sem ver, sem sentir, sem ouvir, sem experimentar. Quantas vezes na minha vida eu passei dias sem sentir absolutamente nada, nada no meu coração, mas eu cria. Eu comparo isso a um avião, não é? Você está de avião, quem já viajou, sabe que está, de repente, um céu azul de brigadeiro, de repente, e o piloto está lá navegando, né? Ele está vendo tudo. De repente, o avião entra na nuvem. E aí ninguém está vendo mais nada, o piloto não está vendo nada. O que ele faz? Ele tem que ir pelo automático, ele tem que confiar, né, de que o piloto automático vai conduzir, mantendo a rota e tudo mais, mesmo que ele não esteja vendo absolutamente nada. Com frequência aqui, a nossa vida cristã ela entra na nuvem. A gente não está vendo, a gente não está sentindo, a gente ora, Deus não responde, a gente pede, parece que Deus não está atendendo, mas nós continuamos pela fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a garantia das coisas que nós esperamos, e é pela fé que os antigos agradaram a Deus, é pela fé que os apóstolos agradaram a Deus, é pela fé que os heróis da fé, da história da igreja cristã agradaram a Deus, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Portanto,
Paulo diz no verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor de Deus. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações, eu prometo tentar ser breve. Primeiro, para os jovens e adolescentes da nossa igreja ou de outras igrejas que estão acompanhando essa exposição. Aprenda desde cedo o que é que a Bíblia diz sobre sofrimento, privação, doenças e dores. Não nutra uma visão romântica da realidade do mundo, influenciada pelos filmes de Hollywood, influenciada pelos videogames, influenciada pelo contato com seus amigos ou por ideologias a respeito de um futuro róseo para a humanidade. O que acontece é que muitos jovens que foram criados numa bolha, cercados de conforto, cercados de coisas boas e de segurança, de repente eles batem de cara com a parede, na parede do sofrimento, da dor, da angústia, da doença inesperada, e eles não estão preparados para enfrentar a realidade dessa vida. Então, essa palavra aqui é para você, que a vida pode lhe dar muitas voltas e nem sempre você terá o conforto e a tranquilidade que seus pais estão lhe oferecendo. Então, desde cedo, aprenda a dura e crua realidade da nossa existência. Veja o mundo com os olhos de Deus, através da visão bíblica da realidade. Eu não estou dizendo que não tem coisa boa nesse mundo. Tem muita coisa boa, louvado seja Deus. Tem muita coisa boa nesse mundo. Mas não esqueça que elas são temporárias, elas são passageiras e que às vezes Deus nos tira dessas coisas. Ele quebra o vaso de barro para que através de nós a vida de Cristo possa fluir. Também uma palavra para você que está aflito, ansioso, temeroso. Querido, alimente sua mente e o seu coração com a palavra de Jesus. Não fique o dia todo nas redes sociais ouvindo bad news, notícias ruins, notícias histéricas, notícias alarmistas, especulações, porque a verdade é que a gente não sabe direito o que é que está acontecendo, nem o que é que vai acontecer. Se você passa o dia todo nas redes sociais, você vai se sentir deprimido, angustiado. Veja a estratégia de Paulo aqui. Ele olha a realidade a partir, ele interpreta a realidade dos sofrimentos a partir do referencial da vida eterna. Então, mantenha sua mente cheia, saturada com a palavra de Deus, com a realidade bíblica, que é a realidade, a única realidade, para que você não seja engolido pelo sofrimento, pela dor, pelo pânico. E, finalmente, vocês todos nós que estamos sofrendo com a pandemia, se você é de Cristo, não veja isso como um castigo, mas simplesmente como Deus quebrando o vaso para que a vida de Cristo se manifeste. Não julgue a Deus. Não se ire, não se precipite no falar, mas aquiete o seu coração, mesmo sem entender, e seja perseverante, porque nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar. Ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor nos quebra e nos faz de novo. Sabemos que o Senhor arrebenta a nossa segurança carnal, a confiança no homem, para que nós nos voltemos a Ti. Nós sabemos que o Senhor nos leva ao ponto do desespero, para desistirmos de nós mesmos, para então estender a Tua mão salvadora, que nos livra do afogamento. Quebra a nossa vida, Senhor, faz de novo, para que nós sejamos fiéis, tementes a Ti, perseverantes aqui nesse mundo. Consola Teu povo nessa manhã. Tem misericórdia das nossas autoridades, do nosso país, da Tua igreja. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus, que foi quebrado naquela cruz em nosso lugar. Amém.